Ok, pessoal, falamos do fluxo de atendimento, né, que é o fluxo geral, e agora eu vou falar para vocês só daquela caixinha que eu tinha falado, né, essa caixinha pequenininha aqui, que é o fluxo de customizações. E aí, da mesma forma, temos aqui todos os atores, né, o setorial, que são vocês, tá? O SIG-RH, a ESIG, e o PRODAP também é envolvido, tá? O PRODAP é envolvido só em uma atividade específica que eu vou falar para vocês qual é o papel deles. Mas, enfim, da mesma forma que no caso da sustentação, tudo nasce com a demanda de vocês, né? Essa demanda já foi identificada, tá lá no nosso fluxo principal de atendimento, que é uma demanda de customização. Vou mudar o comportamento do sistema, vou criar uma nova tela, eu vou acrescentar campos, eu vou criar novas regras, né? É importante destacar essa questão que, mesmo quando é algo que, mas a legislação do Estado é essa, se eu for comparar o sistema com a legislação do Estado, então o sistema está errado. Aí não é bem um erro, tá, pessoal? É uma mudança de comportamento, porque o sistema, se ele está fazendo aquele comportamento até o final, né, não está emitindo nenhum erro, está registrando os dados, não é um erro. Eu estou mudando o comportamento. Mesmo que, na visão de vocês, o correto seja a legislação do Estado, aí tem que levar em conta essa questão de que o sistema não foi feito desde o zero, né, construído para a legislação do Estado. Então, mesmo quando é para adequar a algo que é da legislação, é uma customização, se não for um erro de comportamento do sistema, tá? Então, essa demanda já foi identificada como customização, ela vem para o SIG-RH, tá? Fazer o levantamento de requisitos. Aí, o que é esse levantamento de requisitos? São todas aquelas reuniões que o pessoal do SIG-RH marca com vocês para sentar lá e detalhar a necessidade, né? Vocês dizerem, olha, isso aqui eu faço hoje dessa forma, eu uso essas planilhas, ou então é disparado um ofício assim, 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 depois eu espero o retorno do setor tal, né? Mapear todo o processo do como deveria ocorrer dentro do sistema e hoje não ocorre, né? Essa etapa que a gente chama de levantamento de requisitos. Quanto tempo ela dura? O tempo que for necessário para o pessoal do SIG-RH entender o que vocês precisam, né? E aqui nesse momento já é envolvido também a Evelyn, a nossa analista em bloco, tá? Depois que eles fazem esse levantamento de requisitos, o próprio SIG-RH vai verificar, por exemplo, com a secretária ou com o chefe do setor, né, se essa demanda é para ser tratada no sistema agora. Vamos encaminhar ou não vamos encaminhar? Por quê? Tem toda uma questão das prioridades, aquilo que é mais urgente, o que precisa ser trabalhado agora e o que pode ser deixado para depois, né? Ou o que é muito urgente vai ser feito primeiro e o que não é tão urgente vai ser feito depois, né? Esse encaminhar significa eu vou encaminhar isso agora ou não, né? Se não vai ser encaminhado agora, o SIG-RH responde para vocês do setorial, né? E por enquanto é fim de fluxo. Pode ser que mais para frente essa demanda volte novamente, né? Mas se não vai ser encaminhada no momento, ela para agora. Se, por outro lado, após o levantamento dos requisitos, o SIG-RH, né, junto com a alta gestão, define que é o momento de encaminhar aquela demanda, a gente desce aqui, para a ESIG, tá? E aí a ESIG vai recepcionar essa demanda de customização e vai fazer uma análise. Tudo bem, a gente já passou por uma análise do SIG-RH. O SIG-RH já entendeu toda a demanda, já verificou todas as informações na ótica deles. Mas aí talvez na hora que a gente vai analisar pela ótica do sistema, a gente precise de mais informações. Por exemplo, a gente identifica lá que, na verdade, aquilo ali tem impacto em outro módulo, em outra funcionalidade, de outro setor. A gente vai precisar envolver mais pessoas nessa conversa, né? Ou as informações da forma como o SIG-RH passou para a gente, o SIG-RH para eles estava bem claro, mas a gente ficou ainda com alguma dúvida, né, que precisa de alguma informação a mais. Se a gente precisa de mais informações, tá? Aqui está invertido. O de baixo é o que é o sim, tá? Eu vou corrigir. Se a gente precisa de mais informações, vamos solicitar o complemento de informações, tá? E aí o SIG-RH vai verificar. É necessário envolver o setorial? Eu preciso tirar dúvida com relação a isso com o setorial também? Se eles acharem que sim, né? É uma situação que eles não tinham previsto no levantamento de requisito deles, então eles vão solicitar informações para vocês. Isso pode envolver novas reuniões, novos encontros, né? Ou até mesmo envolver outras pessoas do setorial ou de outros setores.
né? E aí vocês dos setoriais vão responder às solicitações de informação do SIG-RH, né? Quando o SIG-RH estiver com todas as informações, tá? Seja porque eles já tinham todo o entendimento e não precisaram envolver vocês, seja porque eles envolveram vocês e vocês deram um retorno para eles vão montar essa resposta para a gente da ESIG, né? Isso aqui muitas vezes vai ocorrer junto com a Evelyn, então muitas vezes a gente já está acompanhando esse processo, já está pegando algumas informações, né? E é só esse repasse sendo feito para a gente. Recebemos todas essas informações e voltamos para aquela mesma decisão. Estamos com todas as informações para fazer, né, a customização, né? E aí, sim, estamos com todas as informações, tá? Estamos com todas as informações. Nesse caso, a própria ESIG vai produzir um projeto, tá? Alguns de vocês já devem ter visto esse projeto que a gente descreve as demandas de forma textual, né? Com o entendimento de tudo que a gente vai precisar modificar no sistema, a gente já descreve, já gera às vezes algumas telas de protótipo para vocês verem como vai ser o comportamento depois que a gente criar essa nova funcionalidade ou modificar essa funcionalidade no sistema, tá? Tudo isso vai no nosso documento de projeto e junto com esse documento de projeto vai também um orçamento em pontos de função, tá? Aí, o que danado é esse ponto de função? Vou falar para vocês de forma breve. Bem, como a gente falou, pessoal, aqui a gente está tratando de customizações, são mudanças de comportamento ou novos comportamentos, tá? Então, isso vai gerar custos adicionais. E a métrica que está determinada no contrato, tá, da SEAD com a ESIG para medir o custo é esse ponto de função. Talvez você já tenha ouvido falar em homem-hora, né? Eu pago pela hora de desenvolvimento. Se eu passar um mês desenvolvendo, eu pago X. Se eu passar 2 meses desenvolvendo, eu pago Y. O ponto de função, ela é uma métrica internacional recomendada para contratos de software. E o próprio governo federal, tá, tem a recomendação, se vocês, eu posso passar isso para vocês depois, né, essa documentação se vocês acharem interessante, mas existe um órgão do governo federal chamado CISP, que ele engloba, né, a parte de tecnologia da informação de vários órgãos a nível da esfera federal, e eles têm um roteiro de métricas com essa recomendação de usar pontos de função. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento também faz recomendação do uso do ponto de função. O TCU, o Tribunal de Contas da União, também tem diversas instruções normativas e acórdãos do TCU orientando todos os órgãos e todas as esferas a, em contratos de software, utilizar o ponto de função. Então, por isso que a gente utiliza nesse contrato o ponto de função, tá? Isso também está no nosso termo de referência do contrato da ESIG com a SEAD. E essa métrica do ponto de função, ela é voltada para a visão do usuário. Então, eu vou dar um exemplo bem claro com relação a isso. Você tem uma tela lá, que aquela tela tem 3 campos, né? Para, por exemplo, gerar o arquivo da DIF. Nossa, gerar o arquivo da DIF é um processamento gigante. Eu vou pegar todas as folhas de pagamento de todos os órgãos, todos os servidores, né? Fazer um processamento de todas as rubricas e vou gerar um arquivo com milhares de linhas de código lá, que vai ser importado lá no arquivo, no programa de geração da DIF da Receita Federal. É um trabalho enorme para a gente produzir esse arquivo e qualquer coisa que a gente tenha que mexer nesse arquivo é um trabalho enorme. Mas como ele tem lá só 2 ou 3 campos, né? Ano de referência, tipo da obrigação anual, DIF, e um botão lá, OK gerar, em termos de pontos de função, tá? Apesar de ser uma coisa muito mais complexa de fazer, ele tem exatamente o mesmo custo de que se fosse um cadastro onde você coloca CPF, nome da pessoa que eu estou cadastrando e um botão de OK. Né? Para vocês, na visão do usuário, são 2 telas bem parecidas, né? Que ali vocês têm poucas informações que você, usuário, está colocando e você já tem a informação completa para o sistema gerar aquela informação para vocês. Do lado do sistema, são completamente diferentes. Para quem vai desenvolver, programar, fazer o sistema funcionar, o esforço de fazer uma alteração ou criar essa tela, que eu tenho 2 campos para gravar um CPF e um nome, a gente faz isso daí em meia hora, 1 hora está pronto, né? Ao passo que, para fazer qualquer alteração ou criar esse comportamento da DIF, pega alguns meses de muito trabalho.
mas a gente vai ter o mesmo custo, porque a ótica do ponto de função é a visão do usuário. Então, o que o usuário está enxergando na tela é que vai determinar, tá, quantos pontos de função aquele ajuste vai ser. Ok, pessoal. Então, a ESIG produz o projeto e o orçamento de pontos de função, tá? O projeto descrevendo os requisitos e os pontos de função para dar o orçamento. E a gente encaminha esse projeto com os pontos de função, tá, para aprovação. Aí aqui a gente tem uma decisão, ó, em paralelo, tá? Esse símbolozinho do mais é coisas que ocorrem no sistema, no nosso processo em paralelo. Sobe aqui para vocês, tá? Para o SIG-RH consultar vocês do setorial com aquele projeto, que já deve ter acontecido com alguns de vocês, que eles mandam para vocês verem o projeto, lerem, né, e ver se está de acordo com a demanda. Na hora que eles consultam vocês, né, vocês vão verificar se está tudo ok com aqueles requisitos, ok? Vão ver lá aquele projeto, ler e verificar se está tudo ok ou não. E vão passar um retorno de volta para o SIG-RH, tá? E o SIG-RH vai pegar o parecer de vocês e vai devolver para a ESIG, dizendo se está validado, né, se vocês estão ok com os requisitos, ou se não está validado e precisa fazer algum ajuste. Ao mesmo tempo que isso sobe para vocês validarem os requisitos, tá, aqui no nosso mais, ele desce também para o PRODAP. Mas, poxa, o PRODAP, o que o PRODAP tem a ver com os meus requisitos? O PRODAP é infraestrutura. Só que no nosso contrato, pessoal, o PRODAP está com o papel de, tecnicamente, validar o orçamento em pontos de função. Então, a gente diz o orçamento com base no que vocês pediram, né, com base nos requisitos que vocês colocaram para a gente, e o PRODAP tem o papel de fiscalizar se aquele orçamento que a gente está colocando lá é coerente com os requisitos que vocês passaram, tá? Então, esse é o passo de validação do orçamento que é feito pelo PRODAP. E aí também o PRODAP responde, tá, de volta para a gente, né, junto com a resposta do SIG-RH, que é a visão de vocês dos requisitos. E aí aqui a gente tem que ver, o projeto foi validado? Não. Seja por problema, né, o orçamento não está coerente, ou seja porque o requisito está faltando alguma informação, né, a gente tem a possibilidade do projeto não ser validado. E chegando a essa informação de que o projeto não foi validado, a gente também tem que perguntar mais uma coisa. Tudo bem, não foi validado, mas é porque vocês querem que a gente faça algum ajuste, ou não foi validado e por qualquer razão não vai ser continuado esse projeto. O orçamento está acima do que a gente pode pagar. É isso mesmo, o requisito está ok, mas o orçamento eu não posso pagar. Ou não, o orçamento está correto e o requisito está correto, mas a gente decidiu que não vai tratar isso nesse momento dessa forma. Enfim, se por qualquer motivo, né, o projeto não foi validado e não vai ser feito nenhum ajuste, porque realmente não vai ser encaminhado esse projeto, fim de fluxo, certo? Se o projeto não foi validado, mas tem alguma coisa para ajustar, é o orçamento que não está coerente. Não, está faltando requisitos. Qualquer coisa que não seja, né, o correto e que a gente precisa ajustar, mas o projeto ainda vai ser tocado, aí a gente vem para cá e a ESIG ajusta o projeto e ajusta o orçamento também, né? Pode ajustar só um ou o outro, mas às vezes a gente modifica, modifica o requisito e isso gera um impacto no orçamento. Por outro lado, muitas vezes o orçamento é modificado, mas não teve nenhuma alteração do requisito propriamente dito. Enfim, são feitos os ajustes e voltamos para o mesmo fluxo. ESIG submete o projeto corrigido, tá? Alterado, ajustado, para uma nova validação. Sobe para a validação de vocês, né? Desce para a validação do orçamento do PRODAP. Ok? No momento que o projeto for validado, tanto por vocês quanto pelo pessoal do PRODAP com relação ao orçamento, aí a gente continua o fluxo aqui, tá? Somente quando os dois validarem é que a gente vai subir esse fluxo aqui. Volta para o SIG-RH o controle, tá? Nesse momento, o controle do SIG-RH vai ser: está na hora de eu desenvolver esse projeto? Ok, eu já estou com o orçamento aprovado, eu já estou com os requisitos aprovados, mas eu tenho uma questão, às vezes, de priorização, né? Por exemplo, neste momento, como o Marlúcio comentou, prioridade é processo seletivo.
Então vamos dizer que chega uma demanda específica de requisitos lá da CED. Não, CED, a gente já desenvolveu alguns ajustes para vocês, e agora quem está na vez é o processo seletivo, é a convocação, é o exame médico, a gente está com outras prioridades. Então, nesse momento, a gente já está com tudo ok, tá? Entendemos a sua demanda, mas não está no momento da priorização da gente mandar a ESIG fazer esses ajustes para vocês, né? E aí ele vai aguardar a priorização. Enquanto não estiver autorizado, tá? Iniciar, ele vai ficar lá na geladeira aguardando a autorização e volta para essa decisão. No momento em que decidir que está na hora de autorizar, tá? Aí o SIG-RH vai notificar a ESIG, tá? Dizendo que autoriza a abertura da ordem de serviço, ok? Ainda não começamos a fazer o ajuste, pessoal. O SIG-RH autoriza a abertura da ordem de serviço, desce para a ESIG. Na hora que a gente recebe essa autorização, nós encaminhamos para o SIG-RH o termo da abertura da ordem de serviço, tá? O projeto junto com o orçamento, junto com um termo lá, que aqui vai, nesse termo de abertura, data de início, data de término, quer dizer, já é o prazo em que a gente vai desenvolver aqueles ajustes, tá? E como é que a gente chega nesse prazo, pessoal? Com base em duas coisas, eu vou falar mais na frente sobre isso, mas basicamente vai ser levado em consideração o próprio ponto de função, a métrica do ponto de função que eu disse para vocês, que é a métrica que está especificada no nosso contrato, já existe uma fórmula para, com base naquela quantidade de pontos de função, você chegar num prazo, tá? A fórmula da própria técnica do ponto de função. Mas a gente sabe que às vezes tem questões que são mais urgentes, precisa entregar antes, né? Tem várias ordens de serviço que a gente já desenvolveu de que a métrica deu para a gente um prazo, por exemplo, 2, 3 meses, mas aí o pessoal disse, não, a gente precisa disso com 2 semanas, com 3 semanas, ou no máximo daqui a um mês, né? E aí a gente fez o nosso ajuste interno a nível de equipe, aumentou, né, dimensionou melhor a equipe, aumentou a quantidade de pessoas envolvidas naquela demanda, para entregar algo que era para ser feito em 2, 3 meses, entregamos em 2 ou 3 semanas, né? Então, essa questão do prazo, ela pode ser ajustada, tá? Mas no termo de abertura, é importante dizer isso para vocês. No termo de abertura, como ele é um documento, né, que vai ser assinado e tudo mais, e a métrica lá do contrato é o ponto de função, então lá no termo de abertura vai o prazo calculado da métrica. E a gente pode discutir internamente um prazo menor e ser entregue num prazo menor. Mas lá no termo tem que ir o prazo da métrica, porque é o que está especificado no contrato, ok? Então, encaminhamos o termo de abertura, que vai ter prazo e o valor já em reais, né? Não mais em pontos de função. Existe uma equivalência de quanto custa cada ponto de função, isso está especificado no contrato também. E aí a gente pode até depois mostrar para vocês essas questões de valores. Mas só para abstrair aqui nesse momento, tá? Já vai os valores junto no termo de abertura. Ok. Isso chega de volta para o SIG-RH. E o SIG-RH vai encaminhar esse termo de abertura da ordem de serviço para vocês, né? Para vocês verificarem se está coerente com realmente foi aquele requisito que vocês autorizaram que está chegando ali para você, para ser assinado na ordem de serviço, né? Aí vocês fazem uma nova verificação junto com o pessoal do SIG-RH, né? E podem, se não autorizam a abertura da OS, tudo já foi, né, preparado, mas por qualquer motivo não vai ser autorizado, não tem orçamento, ou não vai ser tocado nesse momento, fim de fluxo, tá? Para aqui. No momento que vocês verificam lá o nosso termo de abertura de ordem de serviço e o projeto que é encaminhado junto, e está tudo ok, né? Vocês autorizam a abertura da ordem de serviço junto com o pessoal do SIG-RH, aí, ó, temos um momento importante da assinatura da ordem de serviço, tá? Tem acontecido, pelas questões das urgências, toda a necessidade de vocês, a gente está sempre tentando privilegiar a necessidade de vocês, e o que deveria ser exceção terminou virando a regra. Então, o que está acontecendo? A gente está sempre começando antes da assinatura da ordem de serviço, né? E esse é o documento que ordena o serviço. Então, até se a gente fosse, por exemplo, sofrer uma auditoria, alguma coisa do tipo, a gente poderia ser penalizado. Por quê? A gente não pode começar a desenvolver o serviço antes de vocês assinarem. Em alguns casos, o que está acontecendo? A gente está desenvolvendo, entregando, já está pronto, valida, e aí é que vocês estão assinando a autorização para a gente começar, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa alinhar, tá, pessoal? A gente só pode começar depois da assinatura da OS.
Teve a assinatura da OS, o SIG-RH recebe de vocês, né, a OS assinada, e encaminha para a gente. E aí nós recebemos a ordem de serviço assinada e iniciamos o desenvolvimento dos ajustes. Então vejam a quantidade de coisas que aconteceu antes da gente escrever uma linha de código, tá, pessoal? Então, às vezes a gente tem a impressão de que tá demorando, mas eu pedi e ainda não começou. Quer dizer, enquanto vocês não tiverem assinado a ordem de serviço, tá? É importante destacar isso. A ordem de serviço não foi assinada, o relógio está parado, tá? Mas foi dado um prazo de 3 meses, mas você não assinou a ordem de serviço. A gente só faz, é igual aqueles relógios de quem joga xadrez, né? Tá parado lá no outro, na responsabilidade do outro jogador, pensando se ele vai fazer a jogada ou não. Na hora que vocês dizem, ok, aperta lá no relógio, o apertar no relógio é assinar a ordem de serviço. Aí começa a correr o tempo para a gente, tá? Nós vamos executar a ordem de serviço. E quanto tempo vai levar para a gente entregar para vocês validarem? Aquela questão que eu comentei para vocês, né? O contrato nos obriga a usar a fórmula do ponto de função para dizer qual vai ser o prazo, tá? Só que a gente entende que tem urgências e aí a gente muitas vezes vai ponderar com o prazo que vocês estão pedindo. E sempre vamos tentar privilegiar e entregar, tá? Independente do que está escrito lá na ordem de serviço, sempre vamos privilegiar, como temos feito, via de regra, o pessoal do SIG-RH pode dar um parecer com relação a isso, mas via de regra nós temos entregue, tá? Num prazo menor do que o prazo da ordem de serviço. Terminamos o desenvolvimento e entregamos para vocês validarem. E aí a gente entra agora no fluxo de validação da ordem de serviço, tá? O próprio SIG-RH vai realizar uma validação de nível 1. Quer dizer, eles vão verificar se o que a gente entregou está de acordo com o que está lá no projeto. Se eles identificarem que não está ok, o próprio SIG-RH já devolve para a gente, não chega nem para vocês. Eles já devolvem para a gente realizar a correção, certo? Realizar crítica, eles retornam para a gente críticas de validação. Se, por outro lado, o SIG-RH validar, aí vai para uma validação nível 2. O que é essa validação nível 2? Alguns de vocês já passaram por isso. É aquela hora que vai a Cristiane e a Evelyn senta lá com vocês, mostra o que vocês pediram e o que está funcionando no sistema, e vocês vão dizer, é isso mesmo, é o que a gente pediu. Ou vão dizer, não tem nada a ver com o que eu precisava, né? Então, nesse momento da validação de vocês, OS nível 2, vocês vão dar um parecer também, se está validado ou se não está validado. Então, vamos fazer primeiro o fluxo de tanto vocês ou o SIG-RH retornar que tem ajustes pendentes, né? Tem alguma coisa lá que não é o que foi pedido, tá? Ou está faltando alguma coisa. Então, esse fluxo aqui de retornar críticas de validação vem para a SIG avaliar o retorno de vocês. E aí a gente vai verificar lá, nessa informação que vocês estão retornando para a gente, está dentro do escopo da ordem de serviço? O que está dentro do escopo da ordem de serviço, pessoal? Muitas vezes pode acontecer de vocês dizerem, olha, tudo que vocês fizeram aqui, ok, mas não é só isso, a gente precisa de mais isso, isso, isso e isso, precisa de mais A, B, C, X, Y, Z. Tudo bem, mas o A, B, C, X, Y, Z está no que foi escrito nos requisitos lá no nosso termo de abertura? Tá, ok. Então a ESIG vai realizar todos os ajustes, ok? E vai voltar para uma nova validação. E aí repete. Validação nível 1 pelo SIG-RH, validação nível 2 por vocês. Por outro lado, a gente recebeu lá o retorno de validação. E esse retorno não está dentro do escopo da ordem de serviço. Vou dar um exemplo, aconteceu com uma ordem de serviço dos federais, né? A gente viu que fora aqueles ajustes, todos os ajustes estavam lá, ok, eram necessários e estavam ok. Mas fora aquilo ali, ainda tem outras coisas que a gente precisa fazer no sistema para atender todas as operações que são necessárias, ter alguma modificação de regra para os servidores que têm vínculo federal. Isso seria uma alteração de escopo, né? Tem outras coisas que a gente vai ter que mexer. E aí, nesse caso, a própria SIG vai dizer, olha, SIG-RH, ok, entendemos que vocês precisam disso, só que isso vai alterar o escopo. E via de regra, se a gente altera o escopo, vai aumentar o custo, né? Ou vai modificar o custo, algumas vezes pode acontecer diminuir o custo também, é raro, mas acontece, né? E vai modificar o prazo, a gente vai precisar de mais tanto tempo e mais tantos pontos de função para atender esses ajustes a mais. E aí isso sobe para o SIG-RH. Vejam que essa atividade aqui, ó, avalia alterações de escopo
de escopo, custo e prazo, está em cima da linha divisória entre o que é responsabilidade do SIG-RH e o que é responsabilidade de vocês do setorial. Por quê? Isso vocês vão ter que discutir juntos, né? Verificar, ok, precisamos disso, beleza, mas aí como é que a gente vai fazer? Nós vamos tocar esses novos ajustes que estão fora do escopo original dentro dessa ordem de serviço, ou nós vamos fazer uma nova ordem de serviço para tocar esses ajustes a mais? O ideal é que a gente faça uma nova ordem de serviço, né? Para que esses novos ajustes passem por todo aquele processo que a gente viu antes, de elucidar os requisitos, verificar todos os impactos, gerar um novo orçamento, né? E não alterar os termos do que já foi assinado. Em alguns casos é essencial, não faz sentido, eu não posso receber isso daqui se não tiver esses ajustes a mais. Nesse caso aí vocês vão ter que autorizar alterações no projeto, tá? E isso vai gerar uma alteração no prazo e no custo e um tempo a mais para a gente realizar esses ajustes a mais, certo? Então, foi autorizado, vai gerar um prazo a mais, um custo a mais, e a ESIG realiza todos os ajustes e correções e volta para a nova validação. Por outro lado, né, o ideal é que teve alteração de custo, escopo e prazo, fique para outra ordem de serviço. Então, o ideal seria que vocês não autorizassem mexer nesse projeto e, na verdade, isso gerasse gerasse uma outra ordem de serviço. Seria esse fluxo do não aqui, né? Não vamos alterar esse projeto, vamos fazer outra ordem de serviço. Da mesma forma, né, aí vejam que aqui não entra em correções, tá? Porque esses ajustes não vão ser tocados nessa ordem de serviço, vai ser feito em outra ordem de serviço. E nós simplesmente devolvemos para uma nova validação. Nova validação nível 1 SIG-RH, nova validação nível 2 por vocês do setorial. Ok, está tudo validado, né? Não temos mais nenhum ajuste a ser realizado, tá? Nesse caso, vocês do setorial vão comunicar ao SIG-RH que está tudo ok dentro do combinado e o sistema está funcionando agora a contento. Mas isso aqui ainda não está no ambiente de produção, tá? A gente disponibiliza para vocês validarem sempre no ambiente intermediário. Por quê? A gente não vai subir para o ambiente de produção que todos os usuários estão utilizando uma coisa que esteja incompleta ou que ainda tem alguma correção a fazer. Então só vai para a produção depois que vocês disserem está tudo ok, né? É isso que a gente precisa. Aí veja que novamente aqui a gente tem aquele fluxo que é em paralelo, né? Sempre que tivesse maisinho aqui, são coisas que vão acontecer em paralelo. Na hora que vocês dizem ok, está validado, o SIG-RH tem dois papéis. O primeiro é notificar a ESIG para que a gente emita a nota fiscal, tá? Lembrem, termo de abertura da ordem de serviço lá atrás, antes da gente começar, tem que ter a assinatura de vocês, né, no termo de abertura ordenando o serviço. Agora, está no final, está tudo ok e está o que vocês precisam. Então, vocês vão autorizar que a gente emita a nota fiscal, tá? E aí aqui vem para a ESIG fazer a emissão da nota fiscal para o pagamento e a ESIG devolve para o SIG-RH encaminhar aquela nota fiscal para o setor financeiro fazer o pagamento, fim de fluxo. Mas eu tinha dito para vocês que era em paralelo a outra atividade, né? Então, ao mesmo tempo que vocês validaram, segue esse fluxo de autorização da nota fiscal, né? Encaminhamento da nota fiscal para pagamento, o SIG-RH vai entrar em contato com vocês, tá? Ok, vocês autorizaram, está validado, mas para quando vocês querem isso em produção, né? Via de regra já está pronto, eu quero em produção agora, né? Mas pode acontecer também alguma situação do tipo, não, tudo bem, isso aqui já está ok, está validado, mas não vai adiantar a gente subir para a produção agora, porque tem outra ordem de serviço que vai fazer alguns ajustes complementares que a gente vai ter que tocar. Ou tem outra ordem de serviço que já está sendo realizada de outro setor que precisa estar junta, pronta para a gente poder subir isso para a produção. Ou qualquer outro motivo. Não pode subir para a produção agora porque a folha está rodando. Então só vai poder depois que a folha terminar de rodar, né? Então vocês vão verificar, o SIG-RH vai verificar com vocês em que momento é para subir para a produção. No momento que for para subir para a produção, o SIG-RH vai autorizar a ESIG de subir aqueles ajustes para o ambiente de produção. A ESIG vai realizar uma atualização de versão, que envolve toda aquela questão de notificar o PRODAP, vamos gerar uma nova versão, viu, PRODAP?
notificar vocês, olha pessoal, pode subir agora, essa hora, não vai interromper ninguém, né? Quando todo mundo diz ok, pode atualizar a SIG-RH, ou pode atualizar o SIG-RH, a SIG realiza a atualização de versão e notifica novamente ao SIG-RH que aquilo já está disponível em produção para que eles avisem para vocês, olha, já pode usar, está no ambiente de produção e fim de fluxo. Ok, pessoal? Vou parar aqui a gravação.